Olá, sejam bem-vindos para a nossa quinta lição na carta aos Efésios. Gostaria de fazer um breve resumo de tudo que nós temos estudado até aqui. Nós temos visto no capítulo 1 de Efésios, versículos 15 a 23, que o apóstolo Paulo ele nos traz aqui o propósito dele escrever essa carta. Ele desejava que ali os crentes que viviam na cidade de Éfeso, localizada na Ásia Menor, eles pudessem ter uma visão espiritual. Então, no capítulo 1, versículos 3 a 14, nós vimos em nossa segunda lição que em Cristo Jesus nós desfrutamos de bênção espiritual. Nós vimos também na nossa terceira lição, no capítulo 2, versículos 1 a 10, que em Cristo nós desfrutamos, possuímos vida espiritual. E na última lição, nossa lição 4, nós vimos no capítulo 2, versículos 11 a 22, que em Cristo nós participamos de uma edificação espiritual. Nós chegamos então ao capítulo 3 de Efésios. E no versículo 1, o apóstolo Paulo aqui ele já inicia o capítulo dizendo por esta causa. Que causa? É tudo aquilo que ele havia falado no capítulo 2, versículos 11 a 22. Desta edificação espiritual na qual estão participando judeus e gentios que estão em Cristo Jesus. E ele diz, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Observa que o apóstolo Paulo, ele se considerava um prisioneiro de Cristo Jesus. Nós sabemos que Paulo era um prisioneiro de Roma. Por qual motivo? Por estar pregando Cristo, levar o seu evangelho avante, a sua causa. Mas é interessante que aqui o apóstolo Paulo, ele está demonstrando sua visão espiritual. Ele está compreendendo, ele está entendendo que não foi o imperador romano que o prendeu, mas sim a causa de Cristo, por amor dos gentios, os quais estavam naquelas condições que ele mencionou no capítulo 2, versículos 11 a 22, sem Deus, sem Cristo, sem promessas e sem esperança. Então nós observamos aqui que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 3, relembrando de tudo aquilo que ele havia falado anteriormente no capítulo 2, versículos 11 a 22. Mas agora nos versículos 2 a 11 desse capítulo 3, o apóstolo Paulo vai enfatizar aqui algo que o Senhor havia confiado. Ele vai dizer aqui no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação. O que significa essa dispensação? A palavra aqui no original seria mordomia. Ele havia recebido algo do Senhor, algo para que ele pudesse cuidar, que o Senhor havia confiado. Ele diz, a dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. E essa dispensação, esta mordomia, nós observamos que foi confiado ao apóstolo Paulo, primeiramente, através de uma revelação. Versículo 3 ele diz, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E no versículo 5 ele diz, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele está dizendo que essa revelação foi dada não apenas a ele, mas aos apóstolos e os profetas ali do Novo Testamento. Outras gerações não haviam compreendido esse mistério que nós vamos ver daqui a pouco o que significa, mas essa missão que o Senhor havia confiado ao apóstolo Paulo, aos profetas e aos apóstolos ali do Novo Testamento. E também o versículo 5 no final vai dizer assim, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então não era algo que vinha, que foi gerado pelo apóstolo Paulo, por aqueles apóstolos e profetas do Novo Testamento, mas eles receberam essa revelação no Espírito, no Espírito Santo. E vamos lembrar que 2 Pedro, o apóstolo Pedro na sua segunda carta, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, e versículos 20 e 21, ele diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais
qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, não apenas o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, toda a revelação de Deus que temos hoje de forma completa, que são as Sagradas Escrituras, né, foi confiada a Deus, a esses homens santos escolhidos por Ele, dado no Espírito. Né? O Espírito Santo é quem trouxe essa revelação, o Espírito Santo foi quem os capacitou, foi quem os dirigiu, conduziu, para que eles pudessem, então, nos revelar a vontade do Senhor. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo está dizendo isso, essa dispensação, essa missão, essa mordomia que o Senhor confiou foi através de uma revelação. Mas ele também vai dizer que essa obra confiada a ele pelo Senhor também veio através da graça de Deus. Observa que ele fala aqui nos versículos 2, 7 e 8, mencionando a graça de Deus. Ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus. Lá no versículo 7 ele diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. E no versículo 8 ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Então o apóstolo Paulo está ali se considerando indigno, não merecedor, né, dessa graça de Deus, desse favor de Deus em poder cumprir sua missão, em ali ser mordomo de algo que o Senhor havia confiado. Mas nota no versículo de número 8 que ele vai se considerar assim: a mim, o menor de todos os santos. Né? Em outras cartas também o apóstolo Paulo se considerava indigno desta missão que a ele foi confiada. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. E ele vai aqui dizer um motivo: pois persegui a igreja de Deus. Pois persegui a igreja de Deus. Ele não se considerava digno, né? Aqui ele diz o menor de todos os apóstolos. Em Efésios ele está dizendo o menor de todos os santos. Agora em 1 Timóteo, vamos lá para 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1,15 ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então observa que o apóstolo Paulo, ele está ali reconhecendo que aquela obra, aquela missão que o Senhor havia confiado, primeiramente foi através de uma revelação, não parte dele, da sua vontade humana, mas também ela ocorre através da graça de Deus. Ele não era merecedor, não era nos méritos dele, mas era na graça de Deus, pois ele mesmo não se considerava digno, né, de cumprir essa missão do Senhor. Então Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte, que Deus lhe havia revelado e confiado por sua graça a missão. E agora então nós vamos ver qual seria essa missão: a missão de fazer conhecido o mistério de Cristo. Voltando para Efésios, esse mistério, nós vamos observar que ele já havia falado lá no capítulo 1, versículo 9. Lá no capítulo 1, no versículo 9, nós vamos ver que ele já havia falado. Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 9, ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. E agora no capítulo 3, versículos 3, 4 e 9, Paulo novamente vai citar esse mistério. Pois segundo uma revelação, no versículo 3, do capítulo 3, me foi dado conhecer o mistério. Versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E no versículo 9 ele diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então Paulo aqui está falando desse mistério, ele fala o mistério de Cristo. E esse mistério, né, além de Paulo falar aqui em Efésios, ele também fala em outras cartas, como vamos ver primeiramente em 1 Timóteo. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido
na glória. E também em Colossenses, voltando aí para Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E lembrando que Efésios e Colossenses são consideradas cartas irmãs, gêmeas, por terem versículos semelhantes, né? Vamos ler aqui os versículos 24 a 27 para a gente ver como que é tão parecido com o capítulo 3, aqui, versículos 2 a 11 que a gente está lendo. Diz assim em Colossenses 1, 24 a 27, o apóstolo Paulo: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com novamente aqui ele está dizendo também em Colossenses, a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Paulo fala desse mistério não apenas em Efésios, mas também vai falar em outras suas cartas, como em Timóteo e Colossenses, conforme nós vimos. Mas voltando para Efésios 3, então, o que significa mistério? Literalmente significa um segredo, algo, como ele mesmo diz nos versículos, que estava oculto nos outros tempos, nos tempos antigos, mas que agora havia sido revelado. Mas que mistério então era este? O versículo 6 vai aqui nos responder. Aqui o capítulo 3 de Efésios, versículo 6, ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então esse mistério, esse segredo que estava oculto, que Paulo tanto fala, é aquilo que ele já vem falando desde o capítulo 2, que gentios agora são co-herdeiros, participam do mesmo corpo, da mesma promessa, da mesma edificação espiritual com os judeus, um só corpo em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Um Evangelho que alcança judeus e gentios, que os tornam um só corpo, herdeiros juntamente da mesma promessa, participantes da mesma edificação espiritual. Então este é um mistério que o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor havia confiado, de levar ali, por meio do Evangelho, aos gentios também, as promessas de Deus em Cristo Jesus. Esse era o mistério, judeus e gentios, um só corpo, uma só edificação espiritual em Cristo Jesus. Então Paulo, ele vai aqui também se considerar ministro, ele vai se chamar aqui ministro. Ele diz, versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. Ministro significa diácono, servo, E novamente Paulo não está se vangloriando de ser um apóstolo, chamado por Deus, mas ele está se considerando aqui um ministro, um servo, um diácono do Senhor. Então ele fazia esse mistério, o Evangelho abrangendo judeus e gentios em um só corpo, ele fazia esse mistério conhecido, primeiramente ao pregar aos gentios. Olha só o versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa era a missão do apóstolo Paulo aqui, para fazer conhecido o mistério que o Senhor havia confiado, que era de pregar aos gentios. E vamos ir a Atos capítulo 9, que nos fala da conversão do apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja, agora disposto a sofrer pela igreja. Em Atos capítulo 9, versículo 15, quando Paulo ali se converte ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor já lhe fala, olha só Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque o Senhor está dizendo para Ananias, Deus havia falado para Ananias e até o apóstolo Paulo. Então ele diz para Ananias, o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então já era desde o início da conversão do apóstolo Paulo. O Senhor fala ali para Ananias que deveria ir até o apóstolo Paulo, impor suas mãos sobre ele. Havia ficado cego ao contemplar ali a glória do Senhor.
Então Deus fala para Ananias e até o apóstolo Paulo que ele era um instrumento escolhido para fazer o seu nome conhecido dos gentios, não apenas dos filhos de Israel. E Romanos capítulo 15, agora versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16, diz assim, o apóstolo Paulo: para que eu seja ministro de Cristo Jesus, entre quem? Entre os gentios, no sagrado encargo. Ele considerava um sagrado encargo de anunciar, pregar o evangelho de Deus. E olha só que interessante, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo tinha essa missão confiada pelo Senhor de pregar aos gentios, levar o evangelho também aos gentios. Mas voltando para Efésios, capítulo 3, mas o apóstolo Paulo fazia esse mistério conhecido ao pregar aos gentios, mas também versículo 9 ele diz: e manifestar qual seja a dispensação, novamente ele fala dispensação, ou a mordomia do mistério, desde os séculos, novamente ele vai dizer o quê? Oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, esse mistério que estava oculto, ele diz e manifestar. Que significa que essa palavra manifestar? Significa jogar luz sobre, trazer à luz aquilo que estava no oculto. Então, ele fazia esse mistério conhecido. Quando ele pregava o evangelho aos gentios, ele estava trazendo à luz, estava manifestando algo que estava oculto, nos outros tempos, que era ali o evangelho abrangendo também aos gentios e não apenas aos judeus. Desta forma, o eterno propósito de Deus era cumprido. E qual era esse propósito? Vamos ver os versículos 10 e 11. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, novamente, era fazer conhecida a sua sabedoria através da igreja. Porque aqui da igreja, judeus e gentios em um só corpo, nos lugares celestiais. Pela quarta vez aqui na carta, ele está falando desses lugares celestiais. E quando ele diz aqui conhecido de principados e potestades, não apenas ali os anjos bons, mas até mesmo dos anjos caídos. É como se nos lugares celestiais, nesse mundo invisível espiritual, a multiforme sabedoria de Deus, através desse seu plano, desse seu mistério, que estava oculto, que nem eles podiam compreender, mas que agora é revelado por meio do Evangelho, chegando a gentios e fazendo de judeus e gentios um só corpo. Então é dessa forma que o Senhor está cumprindo o seu propósito, fazendo conhecida a sua sabedoria, não apenas nessa terra, mas até mesmo nos lugares celestiais. Então vamos aqui fazer um breve resumo. O apóstolo Paulo está continuando o assunto que ele termina o capítulo 2, ele está falando dessa edificação espiritual em Cristo, um só corpo, a igreja agora constituída de judeus e gentios, mas ele está enfatizando que Deus o havia confiado essa missão, esse encargo, essa mordomia de poder fazer conhecido o seu mistério. O mistério era judeus e gentios num só corpo, e ele fazia isso pregando o evangelho aos gentios, manifestando, trazendo luz naquilo que estava oculto e assim cumprindo o eterno propósito do Senhor. Mas agora nos versículos 12 até o final do capítulo, versículo 21, o apóstolo Paulo vai focar na oração. E é a segunda vez na carta que ele vai aqui estar em oração, falar e focar em oração. Então essa segunda parte do capítulo, o apóstolo Paulo vai focar em oração. Ele fica ligado porque ele começa o versículo 12 dizendo: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, ou seja, em Cristo Jesus, que ele terminou de falar o versículo 11, porque diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É pelo qual ou por ele que nós vamos ter então ousadia para chegar à presença
do Senhor. Mas por que ele vai falar de oração? Versículo 13 ele vai dizer: portanto, vos peço, que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O apóstolo Paulo aqui está pedindo a eles: olha, não desfaleçam nas minhas tribulações. Ou seja, quando Paulo está cumprindo essa missão a ele confiada de pregar aos gentios, levar o evangelho do Senhor aos gentios, tudo isso resultava em provações, lutas e grandes tribulações ao apóstolo Paulo. Vamos ver dois exemplos disso. Primeiramente em Atos capítulo 20, versículos 18 a 25. Atos capítulo 20, versículos 18 a 25. Ele vai dizer assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Lembra que Éfeso ficava na Ásia. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando, olha só, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então Paulo aqui está se despedindo da igreja em Éfeso. Olha só, versículo 17 nós não lemos, mas ele diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele fez questão de mandar chamar ali os líderes da igreja de Éfeso e está se despedindo desses líderes. E ele então está falando: olha, vocês sabem como que eu fiquei no meio de vós anunciando o evangelho com lágrimas, com provações. Mas também em 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio novamente na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então esses dois textos, o apóstolo Paulo está aqui mencionando essas tribulações, essas provações que ele passava pelo fato de pregar o evangelho aos gentios, cumprindo a missão que o Senhor havia confiado. Então, voltando para Efésios capítulo 3, versículo 13, o que ele está dizendo? Olha, eu não quero que vocês desfaleçam por causa dessas minhas tribulações por vós. Então, certamente, eles ali também tinham suas lutas, suas perseguições, por causa do Evangelho. Mas Paulo está dizendo aqui, além dessas lutas que eles podiam ter, ele diz: olha, não desfaleçam por causa das minhas lutas, por causa de vocês. Ele já havia dito no versículo 1 que era tudo por amor de vós, gentios. Ele diz agora: não desfaleçam por causa das minhas tribulações por vós. Esse desfalecer no original significa tornar-se exausto, esgotado, cansado, desanimado por causa das tribulações, aflições e perseguições. Então Paulo não queria que eles desfalecessem, que eles esmorecessem na fé. Então o que Paulo vai fazer? Ele vai usar da sua situação material ali
para trazer um encorajamento espiritual para os seus leitores, para os crentes ali de Éfeso. Mesmo naquela situação, ele está ali revelando que ele tinha um suporte espiritual. Por que espiritual? Vamos para o versículo de número 16 e 17, que ele diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o que? O seu espírito, onde? No homem interior. Deveriam ser fortalecidos no homem interior. E assim habite Cristo, onde? No vosso coração. Então ele diz aqui o seguinte, nessa passagem que nós vamos ver, que mesmo em meio de tribulações, Paulo estava preso, era um prisioneiro, mas ele está buscando encorajar os seus leitores em dizer que eles tinham, poderiam desfrutar de um suporte espiritual em Cristo Jesus para não esmorecerem, para não desfalecerem, para não ficarem exaustos e esgotados. E esse suporte espiritual é a oração, porque ele vai aqui mostrar como ele chegava diante de Deus em oração para buscar esse suporte espiritual. Versículo 12 ele diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Olha que interessante, Paulo está dizendo, por Cristo nós podemos nos achegar a Deus de forma ousada, com confiança que ele vai nos receber, que ele vai nos ouvir através da nossa fé em Cristo Jesus. E não apenas com confiança, com ousadia, mas o versículo 14 ele diz: por esta causa me ponho de joelhos. Ele vai aqui demonstrar uma reverência ao Senhor. E embora nós saibamos que há o costume de se colocar de joelhos, a Bíblia não mostra que há uma posição correta. Deus só vai nos ouvir se orarmos de joelho, não fala. Mas sabemos muito bem que quando nos colocamos de joelhos, nós estamos ali demonstrando uma reverência. Mas se os joelhos não se dobrarem, que quando chegarmos diante de Deus, que os nossos corações sempre possam se dobrar diante da santidade, da glória e majestade do Senhor. Então Paulo está aqui mostrando essa reverência. Não apenas ele chega diante de Deus em oração com ousadia e confiança, por causa de Cristo, que lhe dava acesso à presença de Deus, mas também com reverência diante do Senhor. Mas ele diz no versículo 14 também assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então ele vai aqui tratar ao Senhor como Pai. Ele vai agora lembrar o seguinte: ele é Deus Santo, merece respeito, reverência, mas ele é meu Pai, ele é o nosso Pai. Ele toma o nome de toda a família, é a autoridade dele, tanto no céu como na terra. Aqui há uma implicação nesse texto que pode dizer que seria sendo o Pai de todos aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que já partiram em Cristo. Então é o Pai de toda a família. E nós podemos ter essa intimidade com Deus. Ele chega diante do Senhor como Pai, alguém que podia ali ele tratar como Pai, com intimidade para ouvi-lo. Então esse suporte espiritual que é a oração exige que nós cheguemos diante do Senhor com ousadia e confiança, de modo reverente, mas também desfrutando dessa intimidade que podemos ter com Deus como nosso Pai. Então o apóstolo Paulo vai aqui nos versículos 16 a 21 mostrar aqui o resultado desse suporte espiritual que se tem em Cristo através da oração. Quais são os resultados desse suporte espiritual diante das lutas, naqueles momentos que estamos esgotados, exaustos, cansados, talvez sobrecarregados, queremos desfalecer, queremos desanimar, queremos esmorecer na fé, mas quando buscamos esse suporte espiritual em Cristo através da oração, em primeiro lugar, nós vamos receber e encontrar fortalecimento. Vamos ler novamente versículos 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, Paulo está pedindo ao Senhor, orando ao Senhor pelos crentes de Éfeso, olha só, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. É interessante
Porque quando nós voltamos aqui para o versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo reconhecia que ele ali era um servo do Senhor para pregar aos gentios, fazer conhecido o seu ministério, o mistério do Senhor, mas isso não era na sua força, mas era conforme a força operante do poder do Senhor. Então ele está aqui orando por aqueles crentes de Éfeso que estavam desfalecendo, esmorecendo na fé, dizendo: olha, para que vocês sejam fortalecidos com poder. E como viria esse poder? Esse poder era mediante o seu Espírito, o Espírito Santo do Senhor agindo, atuando no homem interior. É o Espírito Santo presente em nós quem vai ali então trazer esse fortalecimento com poder. E ele também diz assim, e assim, versículo 17, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esse habitar aqui não é apenas convidar Cristo a entrar, mas é convidar Cristo a ficar, a permitir que Cristo habite em nós, permaneça em nós, viva em nós. Lembra que Paulo fala em Gálatas 2, 19 e 21, né? Logo, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em nós, e nós buscamos esse suporte espiritual através da oração, o Espírito Santo do Senhor, ele age no nosso homem interior, renovando as forças e nos fortalecendo com poder, para que nós possamos passar pelas provações, superar as aflições e sermos vitoriosos diante das tribulações. Isso nos faz lembrar o que ele havia falado no capítulo 2, versículos 20 a 22 da edificação, porque aqui ele vai dizer assim: quando Cristo habita no nosso coração, estamos sendo fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. Versículo 17 ele conclui assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós o quê? Arraigados e alicerçados em amor. Vai trazer esse alicerce, essa firmeza espiritual, uma vez que buscamos esse suporte espiritual através da oração, estando em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo passou por diversas provações, como vimos, mas vamos lembrar lá em Atos 16, que quando ali ele expulsa um espírito maligno de uma jovem que estava ali aprisionada por aquele espírito maligno, ele é conduzido juntamente com seu cooperador Silas à prisão. O prendem, né? Eles são presos, colocam seus pés ali presos em troncos, estão amarrados, estão ali nas celas da prisão. E a Bíblia vai dizer que à meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles estão fazendo? Eles estão cantando louvores e estão orando ao Senhor. Eles estão buscando esse suporte espiritual no Senhor em meio àquela prova, em meio àquela aflição. E é aquilo que os fortalece, é aquilo que lhes dá poder para suportarem aquele momento de aflição. E sabemos ao fim que Deus ali faz uma obra, eles são libertos, né? E ainda o carcereiro e toda a sua casa crê no Senhor e são salvos. Mas lembra então que ali eles presos, eles estão no âmbito espiritual, buscando esse suporte espiritual no Senhor, cantando ao Senhor, mas também em oração por volta de meia-noite. Então, nós aqui somos encorajados para que nós não possamos desfalecer em meio às tribulações, às dificuldades, às lutas, como Paulo está aqui orando pelos crentes de Éfeso, né? Por meio da oração, nós podemos ser fortalecidos com poder no nosso homem interior, é obra do Espírito Santo em nós, Cristo habitando em nosso coração. Isso nos faz estar arraigados, alicerçados, firmes no Senhor e em amor. Mas nos versículos 18 e 19, esse suporte espiritual em oração através de Cristo não apenas nos traz fortalecimento, mas também nos concede o entendimento que precisamos. Olha o que diz aqui o versículo 18 e 19: a fim
de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então lá no versículo 18 ele diz, a fim de poderes compreender. E aqui no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. Por meio da oração, através da oração, nós nos aproximamos mais e mais do Senhor. Nós podemos conhecer mais e mais o Senhor, falar com Ele, sentir Sua presença, sermos revestidos de poder, através do Espírito Santo agindo em nós, mas também obtendo uma compreensão, um entendimento, um conhecimento espiritual. Aquilo que possa exceder nosso entendimento humano com os olhos da fé, que nós possamos compreender por meio da oração, recebendo esse suporte espiritual. Quando estamos num momento difícil, de luta, de tribulação, como Paulo estava, como aqueles crentes ali estavam de Éfeso, mas Paulo está buscando tirá-los do mundo material. E quando buscamos esse suporte espiritual, através da oração, nós vamos ter esse entendimento, vamos poder compreender, conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento humano. E assim nós vamos ser tomados de toda a plenitude do Senhor, de toda a plenitude de Deus. E vamos para Romanos 8:26. Romanos 8:26 é um texto muito rico na palavra do Senhor. Em Romanos 8:26 o apóstolo Paulo diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos socorre, em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós estamos desfalecendo, esmorecendo, ali exaustos, esgotados, precisamos buscar então esse suporte espiritual através da oração que desfrutamos em Cristo. Isso vai nos revestir, nos fortalecer com poder, mas também vai nos trazer um entendimento, uma compreensão espiritual. Porque até quando nós estamos ali na presença de Deus, sem reconhecer por que estamos passando por tal circunstância, quando às vezes não temos nem palavras para falarmos com Deus, talvez só saem lágrimas, um coração ali atribulado, cansado, exausto, o Espírito nos socorre. E é como se Ele faz a tradução daquilo que está saindo em lágrimas para chegar na presença do Senhor, Diz aqui que Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, esse suporte espiritual em Cristo, que é a oração, nos traz fortalecimento, nos reveste de poder, mas também nos traz entendimento, uma compreensão, um conhecimento espiritual, nos aproxima mais de Deus, nos faz compreender a sua vontade, o seu mistério, o seu plano, o seu propósito para as nossas vidas. Mas em último lugar, voltando para Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, nós vamos ver que por meio da oração, esse suporte espiritual, nós vamos também adquirir um reconhecimento. Nós vamos adquirir fortalecimento, entendimento, mas também, em último lugar, reconhecimento. Diz assim, versículo 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu, novamente Paulo vai focar em quê? Conforme o seu poder que opera em nós. Não é mérito nosso, Eu sei que é um versículo maravilhoso, nós vemos muitas citações dele, onde todos gostam de falar, olha, Deus faz infinitamente mais. Verdade, está escrito, Deus faz mesmo muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas é conforme o seu poder que opera em nós. Não é pela nossa força, não é pelo nosso merecimento, mas é mediante o seu poder que age, que atua, que opera nas nossas vidas. E sim, quando chegamos a Deus diante do Senhor em oração, buscando esse suporte espiritual para suportarmos os problemas, para vencermos as aflições, as dificuldades, não desfalecemos diante das tribulações,
somos fortalecidos, temos entendimento, mas então nós vamos contemplar o agir do Senhor conforme o seu poder que opera em nós, fazendo infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Às vezes, em meio às provações, aflições da vida, às lutas, nós pensamos que não vamos ser capazes de suportar. Lembra lá em 2 Coríntios 1 que nós lemos, Paulo diz, ela foi acima das nossas forças. Mas nunca é acima das nossas forças, porque até quando nós estamos esgotados, cansados, não temos mais forças, o Senhor age em nós com seu poder e renova nossas forças. Ele nos dá capacidade para suportar, para superar e sermos vitoriosos. Então, desta forma, Ele não apenas nos ajuda, mas Ele faz infinitamente mais do que nós podíamos pedir ou pensar. E isso tudo vai resultar neste reconhecimento do seu poder em nós. Porque Paulo vai dizer no versículo 21, concluindo o capítulo, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, como ele também diz em outras cartas, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Amém. Que assim seja. Então ele está reconhecendo esse poder do Senhor agindo em sua vida, fazendo infinitamente mais do que tudo quanto podia pensar ou pedir ao Senhor. Então Paulo está dando exemplo através da oração. Depois dos versículos 1 a 11, ele revelar esse plano, esse propósito que Deus tinha para a sua vida. Ele então vai ali encorajar aqueles crentes de Éfeso que não desfalecessem, não apenas pelas suas tribulações, mas pelas tribulações também do apóstolo Paulo, mas que eles pudessem ali buscar esse suporte espiritual através da oração. Podiam chegar diante de Deus, ter acesso a Deus através de Cristo, com ousadia e confiança, com reverência, mas também desfrutando da intimidade, tendo Deus como Pai, mas então para que pudessem adquirir fortalecimento, serem revestidos, fortalecidos com poder, mas também compreenderem, terem entendimento espiritual e ao fim terem esse reconhecimento de dar toda a honra e glória ao Senhor, reconhecendo o seu poder, operando, agindo em suas vidas, fazendo infinitamente muito mais do que tudo quanto podiam pedir ou pensar. Então Paulo os encoraja a buscar esse suporte espiritual que é a oração. Então, para que nós possamos concluir novamente, como a cada lição tenho te perguntado, você está em Cristo ou sem Cristo? Lembra que são essas duas posições no âmbito espiritual que existem. O Senhor não divide por religiões, mas o Senhor divide por aqueles que estão em Cristo, mas aqueles que estão sem Cristo. Você já entregou sua vida a Cristo? O Espírito Santo já veio habitar no seu coração, na sua vida? Ele controla, governa a sua vida? Ou você continua no controle sem Cristo Jesus? Que você possa se entregar a Jesus, mas não apenas convidá-lo para entrar e logo ir embora, mas como diz aqui, habite Cristo no seu coração. Que você o convide a entrar, mas que você faça de tudo para que ele permaneça lá habitando no seu coração, reinando, governando a sua vida. Sabe por quê? Porque em Cristo, nós vemos aqui nessa lição de hoje, nós desfrutamos desse suporte espiritual que é a oração. Por meio de Cristo, nós podemos nos achegar a Deus. 1 Timóteo 2,5 vai dizer, há um só mediador entre Deus e os homens, um só capaz de ligar os homens a Deus, que é Jesus Cristo, o homem. Somente por Jesus podemos chegar diante de Deus com ousadia, confiança em oração, sabendo que Ele vai nos receber no seu trono de graça. Então, esteja em Cristo, para que você tenha esse suporte espiritual, para que você não desanime, não desfaleça, não esmoreça em meio às tribulações. Mas se você está em Cristo, você tem buscado esse suporte espiritual diante das lutas. Às vezes nós, quando estamos em lutas, tribulações, nós nos esquecemos que podemos ter esse suporte espiritual em Cristo. Podemos buscar a ajuda de Deus através da oração. E nós precisamos ser relembrados através dessa lição, que enquanto nós estamos participando dessa edificação espiritual, nós desfrutamos desse suporte espiritual.
para quando nós cansarmos, para quando nós ficarmos esgotados, exaustos, querendo desanimar, querendo parar, querendo esmorecer na fé, nós podemos recorrer a Deus em Cristo através da oração e buscarmos esse suporte espiritual para que Ele renove nossas forças, nos fortaleça com poder, nos revista de poder para superarmos as tribulações e angústia como Paulo suportou, como ele estava encorajando os crentes de Éfeso, mas também para termos um entendimento, uma compreensão espiritual. Paulo estava preso em Roma, mas ele tem a compreensão espiritual que ele era um prisioneiro de Cristo, pela causa de Cristo. E às vezes nós passamos por lutas, tribulações, nos acontecem coisas no mundo material e nós ficamos presos no mundo material e tendemos a desanimar. Mas em oração nos aproximamos mais de Deus. Temos esse suporte espiritual que nos traz entendimento, que nos revela, nos faz compreender a vontade do Senhor. E no fim, nos traz reconhecimento. Nós vamos contemplar o poder de Deus agido em nós, fazendo infinitamente muito mais do que nós possamos ter pedido ou pensado diante dele, e vai resultar então em honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Não esmoreça, não desanime, não desfaleça diante das lutas, das aflições, das tribulações. Não desanime de participar dessa edificação espiritual em Cristo. Quando esses momentos chegarem, vamos lembrar que nós possuímos em Cristo, desfrutamos em Cristo de um suporte espiritual, que é a oração, que é buscar poder, força no Senhor. Amém? Que nós não desfaleçamos, mas que nós possamos desfrutar desse suporte espiritual em Cristo Jesus. Para concluir, eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58, onde Paulo também diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Talvez você que está me ouvindo, você já se encontra em Cristo, mas por algum motivo, as lutas, as provações, as angústias da vida, as provações, possa estar te trazendo um esgotamento, te deixando exausto, desanimado, está desfalecendo, esmorecendo na fé. Não desanime, não desfaleça. Busca essa ajuda, esse suporte espiritual através da oração. Seja firme, inabalável, permaneça abundante na obra do Senhor. Que nós possamos em Cristo Jesus desfrutarmos desse suporte espiritual que é a oração, para que não desfaleçamos, mas possamos superar e ter vitória diante das lutas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.